Senhor Deus, meu Deus, nós acabamos de fazer essa canção, esse louvor, e nós dizendo, meu Deus, que encontramos a vida, e o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a fonte de tudo aquilo que a nossa alma, que o nosso ser precisa, que o ser humano precisa, porque a palavra do Senhor, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, abrindo mão de um certo tempo do paraíso celestial dos céus, e passou por tudo que o Senhor passou aqui nessa terra, esse sacrifício que o Senhor fez, foi para o ser humano, foi para salvar a humanidade, não foi para um ou para outro, foi para salvar o ser humano, e aqueles que quiserem, a tua palavra diz que aqueles que quiserem, e se achegarem a ti, e quiserem, e ouvirem a tua palavra, derem ouvido ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, ou à igreja através dos teus pregadores, aquele que quiser, ele vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Aquele que realmente desejar e quiser e fazer por onde, através do temor à palavra do Senhor, da obediência à tua palavra, ele ou ela vai ser recompensado pelo Senhor. E a recompensa maior que o sacrifício da cruz nos oferece é a remissão dos nossos pecados. Porque a remissão dos pecados, aquele que tem os seus pecados redimidos por Deus, pelo Senhor Jesus, ele alcançará o galardão da vida eterna, que é o maior presente que o Senhor tem para os fiéis, para aqueles que temem a tua santa palavra. Às vezes a pessoa vive debaixo de tanta tribulação, de tanta angústia, de tanta opressão aqui nesse mundo, que a pessoa acha que não tem jeito. A pessoa às vezes se vê como se tivesse jogada, largada dentro de um verdadeiro labirinto, que é um local, uma situação que a pessoa fica sem saída. A pessoa tenta por um lado, mas não consegue achar solução. A pessoa ora a outra, tenta por outro lado, às vezes até esforçada, às vezes tem até muito ânimo, muita disposição, muita dedicação, mas a pessoa sempre se vê em aperto, sempre se vê literalmente num beco sem saída. É como se estivesse dentro de um labirinto e não consegue achar saída. Mas o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, cansado, oprimido já de tanto sofrer, de tanto se esforçar pela força do próprio braço e não conseguir resultado, e não conseguir solução, e não conseguir sair do labirinto, sair daquele beco sem saída. Meu Deus e poderoso Pai, o Senhor é a nossa saída, o Senhor é a nossa porta, o Senhor é a porta de entrada para o reino celestial. Mas enquanto não chega esse momento do descanso eterno para a nossa alma com o Senhor também é a solução aqui nessa terra. O Senhor tem promessas para os seus filhos, para os fiéis. Promessa na saúde, nas finanças, no casamento, na vida profissional, sentimental, conjugal e sobretudo na vida espiritual. O Senhor é a fonte de tudo o que a nossa alma precisa para viver bem aqui nessa terra e ver logo mais na eternidade com Ele. Só o Senhor é Deus, só Ele pode fazer isso. Ele pega a pessoa no lixo, no monturo, desvalorizada, sem valor, desenganada pela sociedade, pela medicina,
caluniada, difamada, ferida, com angústia, com medo, Deus pega, Deus é especialista em tirar a pessoa do fundo do poço. Esse especialista chama-se Senhor Jesus Cristo. E você que talvez está aí angustiado, estava angustiado, aflito, oprimido, aqui na igreja, talvez aí através das redes, do outro lado da tela, às vezes pensando como que eu vou fazer essa semana, como que vai ser essa semana, como que eu vou conseguir cumprir com as minhas obrigações, como que vai ser essa semana. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se creres, verá a glória do Senhor. Essa palavra que eu acabei de falar aqui não é minha não, é do Senhor Jesus. Foi Ele que deixou registrado na palavra dele. Olha, se creres, se acreditar, se confiar em Deus, se crer em Deus, do Senhor Jesus, você vai ver a glória. O que é ver a glória? Você vai ver o resultado. Vou fazer coisas excelentes na vida daquele que creem, que acreditam, que obedecem. Deus só precisa, Ele só precisa olhar para nós e enxergar um coração sincero, disposto a obedecê-lo, obedecer a palavra dEle. Meu Senhor, ilumina a mente dos teus filhos. Porque no momento da tormenta, no momento da tribulação, é certo que vem o desespero. É certo que vem a angústia, que vem a aflição. Eu me lembro daquele episódio que quando o Senhor estava naquele barco, juntamente com os discípulos. E ali vem aquela tempestade, aquela tormenta em alto mar. E eles desesperados. Todos ali desesperados, aflitos, temerosos, já com medo de perder a vida. E o Senhor estava ali tirando um cochilo, dormindo, cochilando, tranquilo. E eles, mesmo vivendo tais experiências que eles viveram com o Senhor, eles mesmo assim se desesperaram. Assim também somos cada um de nós não somos diferentes. Às vezes a pessoa se desespera. Às vezes a pessoa fica arrancando os poucos fios de cabelo que tem na cabeça de tanta preocupação. Quando na verdade é somente confiar no Senhor. É somente buscar conforto nos braços do Senhor. E é o que nós viemos fazer nessa noite, meu Pai. Pedimos ao Senhor para confortar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, trazendo alívio, meu Pai, trazendo refrigério, para que possamos compreender a Tua palavra, meu Pai, que é alimento para a nossa alma, que é nutrição para o nosso corpo espiritual, que nos fortalece no dia a dia, e que o Senhor possa continuar me usando como aparelho vivo do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 3. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele deu a vida dEle, entregou a vida dEle, derramou o sangue precioso dEle, para nos purificar, para nos renovar, para nos restaurar, para nos atrair a alma do ser humano para si novamente, para um reino celestial, o reino de Deus. Lembrando que quando a pessoa nasce, o bebê, a criança, ela já nasce ali puro, sem pecado, porque ainda não tem a maldade que esse mundo oferece. Mas com o decorrer do passar do tempo, a criança vai crescendo, dependendo da convivência, do lar, do local onde a pessoa estuda, os pais frequentam. A criança ela vai sendo contaminada por esse mundo. E essa contaminação vai tirando a condição de perfeito da criança, de santo perfeito da criança, do bebê, da criança, do jovem. Ele vai criando maldade, vai entendendo o que é certo, o que é errado, e infelizmente a inclinação do ser humano é tendenciosa ao pecado, ao errado, não é ao certo, a fazer a coisa certa não. A tendência do ser humano é errar, não é acertar, é errar. E com isso a criança vai perdendo a identidade de Cristo, que é de filho e de filha do Senhor Jesus.
Todos nascem filhos de Deus, mas com o decorrer da vida da pessoa vai perdendo a identidade de filho e de filha de Deus. E é preciso já a pessoa em sã consciência buscar a Deus, recorrer a Deus para adquirir aquela santidade que ela tinha quando nasceu, aquela pureza que ela tinha quando nasceu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil, não é fácil não. O ser humano buscar a Deus, se consertar, se desvencilhar do pecado, do erro, das falhas, do engano, da ilusão desse mundo, não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. O Senhor Jesus disse, olha, vinde a mim. E o pecado, o erro, a falha, a ilusão desse mundo, a falta de identidade de Deus, de filho e de filho de Deus, vai cansando a pessoa, vai fadigando a pessoa, vai acumulando nos lombos da pessoa a carga pesada. O fardo do pecado, o fardo dos erros, a colheita que a pessoa vai colhendo na vida por causa dos erros, das falhas, muitas das vezes se torna um fardo muito pesado para a pessoa carregar. E a pessoa não consegue carregar, nem se ela tivesse a ajuda de outra pessoa. Tais absurdos, tais coisas, tais caminhos que os pés da pessoa percorreu durante a vida dela. Mas só existe uma pessoa, às vezes, o marido não consegue carregar a carga da esposa, não consegue, por mais que ele tente, ele não consegue aliviar. Às vezes alivia um pouquinho aqui, mas não consegue tirar aquele peso total que está no lombo do marido, e vice-versa da esposa, do filho, da avó, do amigo. Mas existe uma pessoa que tem o poder e a autoridade nas mãos dele, espiritualmente falando, fisicamente falando, materialmente falando, financeiramente falando, em tudo. Chama-se Deus, o Criador dos céus e da terra, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo, o nosso Salvador, que diz, olha, vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está pesado a carga, está cansado já dessa vida aí de tormenta, de sofrimento, de fracasso. Então vinde a mim, porque se está sofrendo é porque perdeu a identidade, perdeu a minha identidade, e eu vou te devolver essa identidade novamente, de filha e de filho de Deus. E para isso nós temos que fazer justamente o que esse versículo diz. O capítulo 3 de Atos, o versículo 19 diz assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. Evangelista, só isso? Talvez a pessoa que está chegando agora para os caminhos de Deus, ou talvez que já está há algum tempo, mas por desleixo espiritual a pessoa já esqueceu, e está aí comendo o pão que o diabo amassou, se é que ele é padeiro, se é que ele sabe fazer algum pão. Mas existe esse ditado aí no mundo, os mais antigos diziam muito isso, e às vezes dizem ainda: olha, fulano está comendo o pão que o diabo amassou. O que quer dizer isso na linguagem popular? Que a pessoa olha e fala assim: olha, fulano está sofrendo demais, a pessoa não está se alimentando bem não. Olha lá a vida dele, a vida financeira, a vida econômica, a vida conjugal, a família, a saúde. Fulano está comendo o pão que o diabo amassou. A gente vê aí dos vídeos, nas ilustrações, o diabo é bonito ou feio, pessoal? Feio ou bonito, pessoal? Feio, horrível. Agora imagina o diabo chegando até qualquer um de nós com a bandeja de pão. Toma aqui, fulano, coma aí. Sai fora, rapaz, não vou comer nada não. Mas a pessoa às vezes está no sofrimento, está na dor, está na tormenta, e a pessoa ao redor diz: olha, fulano está comendo o pão que o diabo amassou. Ou seja, está sofrendo, está sofrida a vida dele ou dela. Mas Deus, Ele se manifestou. O Senhor Jesus se manifestou, se entregou. Ele não precisava passar por tudo que Ele passou. Mas desde lá da queda já de Adão e Eva, o que o nosso Criador Ele tem feito para resgatar o ser humano, para resgatar a nossa alma para Ele novamente, para devolver a nossa identidade, a verdadeira identidade do ser humano, que é de filha e de filho de Deus. Mas as pessoas não abrem coração para Deus. As pessoas
não abriram como lá no passado. Foram poucos que se inclinaram à palavra de Deus. E vieram os profetas que foram assassinados por tentar resgatar, abrir os olhos do ser humano, dizendo: olha, vocês, essa aí não é a identidade de vocês. Essa identidade aí de idólatra, de pecado, de falha, de erro, de idolatria, de rebeldia, essa não é a identidade de um filho, de uma filha de Deus. Mas mataram os profetas. Vieram outros, também mataram. Vieram outros, não deram ouvido, não deram crédito. Vieram os apóstolos, o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus veio e se entregou a ponto de entregar ali, derramar o seu sangue, ser assassinado, ser crucificado, o próprio Deus. Olha o absurdo que chegou, do próprio Deus ter que dizer assim: não, meu filho, você vai ter que descer lá. Mandamos profetas, mandamos lá os pregadores, tentamos de várias formas. Mas vamos ver se você indo lá e passando por tudo que você vai passar, se eles vão abrir os olhos, se eles vão acordar e despertar. E a notícia é triste: o povo não despertou. Eu despertei, evangelista, é minoria comparada ao número de pessoas que tem nesse mundo. Nós somos minoria. Aqueles que despertaram são minorias. É uma porcentagem muito pequena. E isso é triste. Vocês se lembram lá daquela... Tem hora que eu fico lendo a Bíblia, essa virada de madrugada mesmo, eu estava lá às 2, 3 horas da manhã, eu estava lá lendo a Bíblia. E às vezes eu fico imaginando a dor, a decepção do nosso Deus, olhando para a terra, olhando para a vida do ser humano. E eu me pego por diversas vezes, nos últimos tempos eu tenho me lembrado muito da passagem de Noé. Quando Deus olha assim, só vê ele e a família dele, imagina. Milhares e milhares de pessoas, de ser humano. Deus olhar para a terra e enxergar uma pessoa só e a sua família só. Com o coração reto diante dele. Imagina a decepção. Que coisa decepcionante para o nosso Criador. Olhar para a terra e ver: espera aí, tanta gente. Olha, eu dou chuva, dou alimento, dou condição, dou saúde. E Deus olha para a terra e vê uma minoria ali tentando fazer a vontade dele, tentando obedecer, ser fiel à palavra dele. Então é uma coisa muito decepcionante, pelo menos para mim, imagina para Deus. Principalmente pelo Senhor Jesus Cristo, que deu a vida, deu o sangue dele para nos remir, para nos salvar. E nós não precisamos, você não precisa pagar. Para você ser salvo, você não precisa pagar, desembolsar um dinheiro, uma grana. Você não precisa vender o seu carro, a sua casa, a sua moto, a sua bicicleta, as suas roupas. Você não precisa derramar o seu sangue. Só precisa obedecer. Só isso. Será por que é tão difícil o ser humano buscar Deus? É aí que entra a inteligência do ser humano, que deveria entrar pelo menos a inteligência. Espera aí. Eu não preciso pagar, eu não preciso investir nenhum dinheiro, eu só preciso obedecer. E por que a pessoa não consegue obedecer? É aí que deveria entrar a inteligência do ser humano. Espera aí. Se tem algo, se existe uma força maior que me impede ou impede a pessoa de obedecer, de ser fiel a Deus, é porque eu sou valioso, a minha alma é valiosa demais para Deus. Tem um valor imensurável para Deus, para o nosso Criador. Será que você já parou para pensar nisso? Abrimos aqui orando, já fazendo uma introdução da palavra, que a pessoa às vezes está lá angustiado, aflito, sofrendo, cheio de dor, cheio de tormento, achando que é o fim, que não tem mais jeito. E o Senhor Jesus diz: tem jeito, tem solução. Se voltarem novamente, adquirir novamente a identidade que eu vos dou. Vamos para o 19, pessoal. 3,19. O que a pessoa tem que fazer é arrepender. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos erros, dos pecados, das falhas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos.
O que é converter? Mudar de direção. Esse mundo, se a gente olhar ao nosso redor, televisão, YouTube e por aí vai, redes sociais, tantas coisas terríveis, tantas coisas absurdas. E a notícia que eu tenho para dar não é boa, não vai melhorar, não vai piorar. Que isso, evangelista, o senhor pregador, você tem que refrigerar a minha alma. Não, tem que falar a verdade. Não vai melhorar, vai piorar. Mas o que eu tenho que fazer então se vai piorar? Agora que eu fiquei mais desesperado, aí que eu estou lascado. Está lascado se não tiver Deus. Deus olhou para a humanidade um certo período, falei aqui sobre Noé, e falou, não, do jeito que está aí, vou ter que acabar com tudo. Vou destruir aquilo que eu tanto... Destruir aquilo que eu criei. Para a minha honra, mas está me desonrando, eu vou ter que destruir. Ele olha e vê Noé e a sua família. Mas ele dá uma estratégia para Noé, olha, faz a arca. Olha, eu vou dar mais uma oportunidade. Deus estava indignado, irado, pronto para destruir. Mas por causa de Noé, da obediência, da fidelidade de Noé e sua família, Deus falou, não, vou dar mais uma oportunidade. Quem sabe? Deu uma estratégia para Noé, algo extraordinário para aquela época, que foi a construção da arca, de um navio, de um barco. E demoraram anos e anos para ele construir aquela arca. E ele anunciando ali a palavra, e certamente o ser humano é curioso até o dia de hoje, sempre foi. As pessoas vinham, o que esse louco está fazendo? Se fosse hoje, era zap para todo lado, né? Olha o que esse louco está fazendo aqui, olha. Esse cara é louco. Não tinha zap, mas tinha o quê? Tinha fofoca. O que sempre teve. E os fofoqueiros certamente ali anunciaram, um anunciando para o outro, olha, tem um louco lá fazendo lá um monumento lá, dizendo que é um barco lá e que vai chover 40 dias, 40 noites, e o bicho vai pegar e aquele povo, ninguém se arrependeu. Olha que coisa terrível, ninguém se arrependeu. Olha que coisa decepcionante, ninguém se arrependeu. Até o momento que a arca se fechou e eles começaram a andar com a água lá no pescoço. Aí aquele povo começou a desesperar. E aí se lembraram, espera, tem uma salvação. É o louco não é? Mas aí já era tarde demais. E aí eu pergunto, uma pergunta para todos nós, para mim, para você que está em casa aí. Vai esperar ficar tarde? E aí, vai esperar o último minuto, o último segundo da sua vida para tomar a decisão de se arrepender, de se converter ao Senhor Jesus? O 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está cansado, está fadigado, está pesado a carga? Talvez, certamente, talvez, na maioria dos casos, seja por causa do erro, das falhas do pecado. Arrependei-vos então, e convertei-vos, ou seja, muda a direção. A pessoa que estava na direção errada, de ser infiel a Deus, muda para a direção da fidelidade, para o caminho da fidelidade a Deus. Convertei-vos para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Deus está dizendo para mim, para você, olha, arrependa-se, converta, e eu vou apagar os pecados. Eu vou jogar no mar do esquecimento tudo de errado que você fez, terrível, absurdo, que o mundo condenou, ou está condenando. Deus está dizendo, se arrepender e se converter, eu apago, eu não vou me lembrar mais, eu vou jogar no mar do esquecimento, eu vou fazer de você uma pessoa nova. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua trajetória. Eu vou tirar você do monturo, do lixo, do fundo do profundo poço. Eu vou mudar a sua história. Se arrepender, se converter, eu vou apagar os seus pecados. Eu vou te perdoar. E só isso? Não. Arrependei-vos e converteis para que sejam apagados os vossos pecados. E assim venham. Olha o que tanto a alma do ser humano às vezes busca. Busca no trabalho, em um emprego, 2, 3, 4, sei lá, emprego.
E às vezes só precisa disso. Existe um louvor que eu me lembro aqui que a irmã Márcia e a família dela fez uma vez aqui. Aquele que diz, né, irmã Márcia? Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Como é que é aquele louvor? Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Eu estou aqui, não porque mereço. E por aí vai. Pois tu sabe por onde eu andei. O Senhor sabe aonde nossos pés pisaram, caminharam. Às vezes caminhos tão tortuosos, terríveis, feios. Eu não falo só de pé físico não, pessoal, de andar para lá e para cá não, mas mentalmente, moralmente. Às vezes a pessoa andou por tantos lugares terríveis que não era para ela estar. Mas Deus está dizendo, olha, arrependa, converta, eu vou te perdoar. E assim vai vir aqui o tempo de refrigério. Está angustiado, está aflito, está oprimido, está cheio de problema, a carga está pesada, arrependa, converta, se conserte, refaça aliança com o Senhor Jesus, para que Deus possa refrigerar a sua alma. Para a gente finalizar, vamos ler o 19 todo, para a gente finalizar essa palavra. Arrependei-vos, para ver se grava na sua cabeça, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os dias ou os tempos de refrigério, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé um minutinho. Fica de pé, estou cansado, fica de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos jogar esse cansaço fora, só um minutinho. Desocupa a sua mão por um minuto aí, porque tem uma pessoa que merece uma salva de palmas bem forte. Calma aí. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Pela sua vida, pelo sacrifício que Ele fez. Lembra aí do sacrifício do Senhor Jesus? Provou o amor, a misericórdia dele por mim e por você. E eu posso dar um testemunho aqui agora que estou aqui, pessoal, eu acidentei meus olhos e eu achei que eu ia ficar cego, porque já tem um olho problemático, mas um olho bom que eu sofri um acidente em dezembro. Estava aqui usando óculos até para ler, mas eu percebi agora aqui que já estou conseguindo ler a palavra de Deus. Então ele merece uma linda salva de palmas no nome do Senhor Jesus, bem forte, por tudo que Ele tem feito, por mim, por você, para a vida de cada um de nós, amém? Deus é maravilhoso.